Ninguém pensou nisso. Comecei a pensar, quer saber? Eu vou ensinar alguns professores a dar aula e vou aprender com os alunos. Eu tenho feito isso com razoável sucesso. Os professores mais espertos, sabe aqueles como a Gilda? Sabe o que eles fazem? Eles se associam a mim e criam algo novo. Dão espaço para eu falar, como ela está fazendo. Os pretensiosos... Não pode com ele, junte-se a ele, né? Não, eles batem de frente comigo. A Gilda é assim, não pode com ele, vamos juntar a ele. A Gilda é esperta, né? Não, a Gilda... Não, pode estou falando no sentido de... Ela percebeu... Ela percebeu que eu estou fora da forma, do formal, né? Ela falou, pô, o cara trabalha com outra coisa. Aí os mais nécios, ignóbeis, botei numa prova ignóbil, o professor deu errado e foi procurar dicionário. Ignóbil. Pior das coisas. Inaudito também eu botei o professor. Vocês querem tirar dela uma prova? Bota alguma expressão em latim. Uma técnica que eu inventei. Eu não quero responder, eu coloco entre aspas e falo nec plus ultra. Brilhante. Não, eu não pensei nisso antes. Nec plus ultra, mas não quer dizer a melhor das coisas possíveis. O professor te dá 10, cara. Porque eu não estou lendo a questão. Eu comecei a criar provas em branco, vazias de propósito, proposital. Não, 3 minutos. Então, os mais nécios, eles tentam bater de frente comigo. Acabar. Vocês já tentaram bater de frente com um trem? Acabar não, já. Já tentaram? Tu não viu o que ela falou ali? O que acontece com o trem? O trem, ele passa por cima. É só isso que ele faz. Eu não estou sendo pretencioso, estou usando o meu método. O trem atropela. Eu, por muitos motivos, eu fui leão, que o Nietzsche chama de o camelo, o leão e a criança. Eu destruí. Depois de um tempo eu falei assim, quer saber, eu estou cansado de tanto bater. Não, bater cansa. A mão fica dolorida. Eu falei, eu estou cansado de bater, eu vou começar a me associar a quem importa. Os que não importam, eu vou virar os olhos, vou virar a face e vou deixar ele seguir a vida dele. É o que eu estou fazendo agora. Eu olho para o professor e em 5 segundos eu já fiz o diagnóstico. Pô, esse cara não vai acrescentar nada. Vocês devem fazer isso também. Fala assim, eu vou estudar por conta própria. É um recurso. Ou me unir com algum aluno interessante. O professor vale a pena? Vou me associar a ele, vou contribuir com a aula. Eu tenho feito com razoável sucesso. Foi engraçado na pós-graduação que eu tirei 16 notas 10. Aí vocês vão perguntar, quantas matérias tinha? 16. Aí o professor falou assim, até que esse cara é legalzinho. O que tu vai falar de um cara que tirou 16 notas 10? Inclusive, eu passei a usar um anel para cada 10 vezes que eu tiro 10. Aí eu já estou com 4 anéis. Ele é muito engraçado, cara. Inclusive passaram me chamando de Senhor dos Anéis. Cara de todo mundo sério, olhando. Aí quando eu completar os últimos, eu vou pegar a manopla do infinito. Eu vou entrar pro universo Marvel. Tô brincando, brincadeira. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Você não deve se preocupar com notas. O 10, ele não é melhor nota. Cadê o Deleuze? Você vai falar, tá maluco? O que esse cara tá falando? Cadê o Deleuze? O 10, a melhor nota é 9,5. 9,5, você foi tão bom quanto o cara que tirou 10. Mas tu não botou o que o professor queria ouvir. Aí ele vai lá e fala assim, olha a autoridade aqui, ó. Meio ponto por vocês são um menino mau. Entendeu? 9,5. Então você tem que ser um menino bom. Entendeu? Você tem que falar o que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir numa prova que o Proust trabalha com tema. Eu quero ouvir o seguinte, suci, significado, significante. É isso que eu quero ouvir, entendeu? Aliás, um pensador que vocês deveriam trabalhar chama-se Peirce. Ele é o pai da semiótica. A semiótica foi excluída da faculdade. Não é dessa não, de todas. Que a gente segue o modelo francês. A gente segue o modelo Suci. O Peirce trabalha com uma figura chamada primeira idade, segunda idade e terceira idade. Primeira idade são as qualidades, segunda idade é a coisa,
Terceira Agora coisa, que ele tá voltando a diversão. falar Filme de do Tarantino, negócio Cães aluguel. de Um filosofia, sequestro eu vou parar não de é filmar. mostrado no filme, certo? O Tarantino tá trabalhando com o quê? Né? Foda. Terceira idade. Gente, já tô indo embora e não Ele não paro de falar. mostrou. É um objeto mental. Filme realista. Western. Ação e paixão. Trabalha com o quê? Morte, violenta, secundidade, monepilha. Primeira idade. Tempo puro do Visconde. Está trabalhando com o quê? Primeira idade. E o Deleuze cria uma outra filme chamada Zero Idade. Um filme que o Beckett fez com o Buster Keaton, que ele trabalha com o olho da câmera. Ele fala, por que você está me filmando? Aí, ó, por que você está me filmando? É você trabalhar com a metalinguagem, então você está na zero idade. Quer dizer, isso é semiótica, isso é letras. Não, Alguém já ouviu falar nisso? Quer dizer, ele não olha. é melhor ter uma base Fala tudo que fácil. acabou de falar. O que é a base da semiótica? Ícone, índice, símbolo. Signo é o signo propriamente dito. Significante, significado, associa. Só aí vocês já aprenderam mais do que vários anos de letras. Não é citado. Daniel, Pai da pragmática. o tempo. Acabou? Repeta. É teto. Entendeu? Eu acho importante, para encerrar, eu vou encerrar com dizendo o seguinte. Corta pra 18. 2 recados. Leiam Thomas Pynchon. Procura na internet. Faz assim, ó. Sabia que existe uma Wikipedia? É o Wikipedia, não. A obra dele é tão complexa, que faz tantas citações que os caras inventaram nos Estados Unidos. Wikipedia. Lá você encontra tudo sobre a vida dele. Ele cita, ele fala assim, enquanto tu tá lendo meu livro, escuta essa música aí, o jazz, blues. Ele não é um autor chato não, ele chega e fala assim, ele cita os beatniks, Bob Dylan, ele cita música eletrônica, ele cita uma amálgama de coisas. Leia o Deleuze, não por mim, por vocês. Crítica e Clínica, Literatura e a Vida, qualquer texto dele. E leiam algo sobre o Peirce para a Faculdade de Letras, para vocês mesmo. Porque se você não entendeu o que é a primeira idade, segunda idade, terceira idade, como é que você cuidado? Você pode um dia estar dando aula e chegar um aluno como eu, Isso é praga, se né? esgueirando, Isso é praga. e levantar o dedo lá atrás e perguntar, professor, você não vai falar do Peirce? Qual piercing? Aí ele vai falar Pierce que da ele é orelha. DMI. Piercing da orelha? Piercing do umbigo? Um vivo, né? Eu só queria agradecer a vocês e dizer que eu vou terminar com a última frase do Derrida em Vida e a última frase do Deleuze, do Nietzsche, num livro muito interessante chamado O Anticristo. Ele falou, eu vos abençoo. A última frase olha que bonito, Derrida antes de morrer, ele falou, ele não pensou assim, eu vou morrer, já era, dane-se todo mundo. Ele falou, eu vos abençoo. Quer dizer, a vida continua, mesmo sem mim. Porque o resto, última frase do Nietzsche, no livro, o resto nasce aqui. Eu quero que essa palestra seja entendida como uma... Vocês não vão entender muitos conceitos depois, porque a gente bate depois, que a gente tem uma ideia melhor do que aconteceu. Só quero dizer para vocês que eu espero que o resto nasce aqui. Só isso, obrigado. Só para finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta a você. Esses autores que você citou aí, muitos. Mais de 40. Mais de 40, então, você leu esses caras no original, na língua Claro, dele? e- Claro, Eu evidentemente. jurei, me forçou. Claro, que essa eu estava guardando também, né? Foi uma discussão que eu tive com a Gilda. Um professor da casa, ele falou assim, não, nós devemos ler Antônio Cândido, né? Para poder, a gente leu o Baudelaire. Aí eu falei assim, me desculpe, eu gosto, legal, Antônio Cândido, só que eu prefiro ter uma imersão, como se fosse num jato de água fria. Você mergulha no lago. Se eu te falar assim, mergulhar no lago é frio, tu vai ter uma ideia do lago, fraca. Agora, se você mergulhar no lago, tu não vai ter uma impressão forte? Então, é justamente, leia o original primeiro. No máximo que você pode fazer, se você achar que o autor complexo, como Thomas Pynchon, ler de cara, você pode ler um pensador que fale dele. Por exemplo,
leu o Walter Benjamin falando do Baudelaire. É o Márcio, meu amigo, tem que ter contato com o original. É claro, claro. É porque eu sou tradutor, mas no meu caso só o inglês, né? Que eu acho que eu tenho um certo domínio. Porque sempre se perde, né? O próprio to be or not to be. Já é traduzido errado, Não sei, tá na cara que não é, né? Mas só quando... ser ou não ser é mais forte. Eu posso Você passar o acha dia mais inteiro aqui forte? citando Mais forte. frases É mais equivocadas. forte no português, Vou explicar evidentemente. por quê. O inglês não tem uma diferença entre ser e estar. E o existir ainda, né? Porque o to be é existir. E ele tá questionando O inglês a própria é muito existência, pobre. né? Existir ou não existir, né? Não, mas o existir é o ser. É o ser também, É o ser. né? Não é o estar. No inglês não há diferença. Mas Então, se to perde, be, concordo? Que muita ele coisa se serve- perde ao se traduzir. Sim. Fácil, Aliás, com sempre vai se certeza. perder. Tem um ditado Com latino, certeza. tradutor e traditório. É, sempre. Tradutor é traidor. sempre traidor, traidor. não tem como. Ele vai trair o original. É. Aí entram aquelas teorias de que a Leila tratou, claro, quer dizer, da evidentemente, né? recriação, né? Porque tem que Você tem recriar. que ser um coautor, né? É, um coautor, não há realmente. tradução. Ela. Né? Não tem como Não sei. Principalmente se tiver Mas ser falando de fiel. dois. Sabe o que eu Por exemplo, prefiro? como um Isso é alemão. filosofia, ou Não, alemão. e quando você fala do falou. alemão, não tem como você ser totalmente Dazai fiel. nunca vai ser aí no mundo. Impossível, Eu adoraria ler Dostoiévski no original, mas não tenho competência para isso. Não, mas os ilustradores franceses... Não dá, né? Então, eu acho que você tem que... Tem que a parte da Tem um tradução conceito mesmo. que eu prefiro do que tradução, do Whitehead. Ele trabalha objeto eterno, os conceitos eternos, que ele chama de transdução. Transdução é o seguinte, é você pegar um código do original e passar para outra coisa. Em nenhum momento eu copiei o cara. Por exemplo, pegar um Rambo, pegar uma fórmula no Rambo, aplicar no texto do Shakespeare. O Deleuze faz. Eu copiei o Rambo? Não, eu criei outra coisa, por exemplo. O EG é moi, né? O eu é o outro. É. G é un autre. Eu faltei essa aula. O eu é o outro, que o nosso amigo Lacan utiliza como desejo do outro. Que ele pegou e aplicou no texto do Kant, 4 fórmulas poéticas que resumem a filosofia do Kant. O tempo, uma frase do Shakespeare, do Macbeth, né? O tempo está fora do Hamlet ou Macbeth? O tempo está fora dos seus gozos. A frase do Shakespeare. Ele pegou, aplicou na filosofia do Kant. O Aristóteles diz que tempo é um movimento translativo, como um relógio. O Kant diz que o tempo é uma pura forma vazia. Ele aplicou, o tempo está fora dos seus gozos. Entende? Eu fiz a transdução. No teatro menor que eu citei, eu prefiro essa figura da transdução do que tradução. E se for traduzir, eu prefiro literal. Não como filmes da Sessão da Tarde. A gente vê, não, tem umas coisas que... Não dá. Não vou nem citar aqui. Não, eu canso de comentar isso. Um dia eu estava vendo um filme e aí havia uma celebração, o casal estava comemorando alguma coisa que havia conseguido e a expressão é let's toast. Tradução, Brindar, vamos né? comer uma torrada. Vamos comer uma torrada. Eu já vi também. Vou comer uma torrada. Eu não queria acreditar. Que é um toast é brindar, né? Além de torrada. Exatamente. Let's toast. Vamos brindar. Naquele filme, só pra fechar, naquele filme do que as mulheres gostam, né? Que o Mel Gibson, ele está vendo um jogo de basquete e o time adversário, o cara corre pra jogar a bola na cesta, ele tem que torcer contra, né? Ele fala miss, miss, miss. Aí eles colocam moça, moça, moça. Miss. Tá lá o de que as mulheres gostam, é recente, né? Então, quer dizer, erra, né? Ou perde e tal. Mas tá cheio, né? Tem um filme, Mas Giant. eles têm que Assim fazer isso caminha a por humanidade, caixa, então. não dá pra... E também para você entrar Aí inventar, nisso, né? é uma panelinha ali, você não entra para ser um Francisco, tradutor ali, é coitado uma do tradutor, panela. tem que fazer tradução assim, quase que simultânea para poder ganhar alguma coisa, entende? Eles dão assim pouquíssimo prazo. E geralmente é estagiário que faz, então tem que... Então Sem é... botar o lado, quando a gente tá falando de filme, sem botar o lado comercial também, né? Sim. Não adianta você pegar um título que é em alemão, trazer pra cá traduzido e isso não vai fazer Não nenhum tem impacto, diferencial né? na gôndola Não e tem não vai impacto. vender. Então você tem que mesmo mudar pra poder Com vender o certeza. Mas Daniel, muito obrigada. Não, eu queria saber, porque aí na palestra ele fica o retorno, né? Público. Você fala, né? Ele vai Não, continuar não é pra dando ser conta. assim, né? Não, eu tô falando, mas vocês acharam que foi legal, deu pra... Houve alguns rebeldes no finalzinho aqui, né? Ela te forçou a isso, né? Não, mas eu gostei, não, forçar é No finalzinho boa. o pessoal começou Comigo a se forçar é rebelar, legal. né? Porque
forçar que força a pensar. É verdade. Não, ele... Não, mas pode falar. Sobre o atonal que você falou. Ah, ele se inspirou em mim, porque eu sou absolutamente atonal. O atonal é uma estrutura na música. O Weber, já ouviu falar do Weber? Ele trabalha com atonal. Você quebra a estrutura da música do decafone. Porque a música são 12 notas, né? O Adorno é um problema grande do Adorno com Deleuze. O Adorno defende, né? Essa música do decafônica. Aí uns falam do decafona. É. Mas eu gosto de música do decafone. Agora, música atonal, você está tentando buscar uma virtualidade dentro da música. Algo que não foi pensado. É você ter um ouvido impossível. Ele fala assim, ouvido absoluto, isso aí eu deixo pro Mozart. Eu quero ter um ouvido impossível. Que aí você transformar em som coisas que não estavam próprias. Por exemplo, transformar o caos em som. Cadê a referência do decafone para ele? Tem. Vai ter que inventar. Então é isso. O atonal vai direto no cerne da questão, da invenção. Quer dizer. Mas não. Não. Beleza. Mas eu achei que você achava que serviu para alguma coisa? Você viu. De certa forma, né? Meu objetivo não é falar o que os outros estão falando, é falar outra coisa. Serviu pra gente tomar um vinho e perder mais uma noite de sono discutindo mais a Ou pensar diferente, né? Tentar ver o outro sobre outro E ângulo. você vê que funciona, né? Eu aplico em mim, sou igual o cara. Agora, abatam 90% aplico em mim. dos elogios a mim. Não, Viu o que é a humildade? Eu não assinei a...